estamos com Memória Viva hoje conversando com o professor Carlos Gomes. No intervalo, e na televisão ocorre isso, no intervalo às vezes a conversa vai adiante, mais espontânea, mais descontraída, mas nós estávamos conversando sobre Luiz Maranhão e eu queria que nós retomássemos ao vivo essa conversa. O senhor conheceu, inclusive, tinha relações familiares com o Luiz Maranhão. Minha avó era Albuquerque Maranhão, certo. E ele é da família. Eu não tinha relações íntimas com ele. Mas, inclusive, fui à casa dele no dia que ele foi solto, mas eu não fui por isso. Porque minha mulher era amiga da esposa dele e tinha uma reunião lá das abelhinhas, né? E aí eu soube que ele estava, pedi licença e fui cumprimentá-lo só. Ele foi meu paraninfo na conclusão do científico no Ateneu. Mas Luiz era um homem pacífico, era contra a luta armada, era um teórico, um filósofo. Então, ninguém pode combater um homem que tem uma filosofia, entende a coisa não por necessidade de tomar alguma posição, mas porque ele filosoficamente entende aquilo. Era o contrário do irmão dele, Djalma, que era um homem mais de ação política, ação externa. Então, foi uma das coisas mais tristes o que aconteceu com o Luiz. Durante a minha presidência da Comissão da Verdade, nós recebemos do Arquivo Nacional documentos muito importantes. E sobre Luiz Maranhão, nós tivemos a notícia, possivelmente é a oficial, de que ele foi morto, ninguém sabe como, e foi jogado numa fornalha de uma cerâmica. Exatamente. Agora, a morte dele, que nunca foi esclarecida, eu me lembro de um fato que alguém, um militar, amigo da família, chegou e entregou à viúva dele uma aliança e disse, não pergunte nada. Nunca houve uma prova verdade. Efetiva. Claro, mas ele foi jogado numa fornalha e pela idade já teria morrido. Professor, só para a gente ser generoso, um pouquinho generoso com as novas gerações, e a gente sabe o quanto é difícil no Brasil consolidar algumas informações históricas. Em resumo, quem foi Luiz Maranhão e qual é a sua importância para a história do Rio Grande do Norte? Imensa. Luiz era um jornalista de primeira ordem, era um professor notável. Notável professor. E um homem que, no momento da dissensão política do Brasil, tomou um lado, tomou um ponto, né? Não vejo nada demais. Ninguém é obrigado a ser de esquerda nem de direita. Ele entendeu que ele era um socialista, marxista, era um homem estudioso, fazia as coisas por convicção. Então, esse homem deixou um legado de qualidade de professor, de jornalista. Ele era revisor, inclusive, do Diário Natal. Certas notícias eram confiadas a ele, somente a ele, porque ele entendia bem, ele era um homem poliglota. Então, a história, vamos dizer, ele não teve a fama maior porque ele foi tolhido ainda numa idade não tão provecta, né? Ele ainda era um homem novo. E ele foi extirpado da vida pública. Mas não tenha dúvida que a história dele é fabulosa. Como a de Djalma, eu tive acesso ao trabalho de Djalma sobre o projeto dele de educação. Se você pegar esse projeto, você diz, é para hoje, é coisa do futuro. De pé no chão também se aprende a ler. É um troço fabuloso. Sobre isso eu passava o dia todo, viu? O professor José Wilton Germano... participou, foi um convite que eu pedi para a reitora fazer, porque um dos nossos, Spinelli tinha adoecido, teve um problema cardíaco, então o professor Wilton, que conhece bem a história, foi muito importante. Escreveu um trabalho acadêmico, um trabalho que é e ele fez, referência obrigatória sobre a educação no Rio Grande do Norte. O nosso trabalho... Não é esse aqui não, eu estou apontando para ele, mas é o da universidade. Ele tem uma bibliografia muito rica, de muitos trabalhos pertinentes a esse problema que houve, inclusive de Wilton. Professor, eu tenho um elemento importante no Memória Viva, que é um pouco também um registro, e aí vamos datar alguma coisa. O senhor entra na UFRN em que ano e se aposenta em que ano? Eu entrei... Na administração de Domingos Gomes de Lima, havia uma categoria de professor chamado professor colaborador.
eu entrei nessa época, nos anos 60, não me lembro exatamente qual foi o ano, 63, 4, só vendo a gestão dele. E abriu-se então o concurso. Ainda era seletista, creio. Então eu fiz o concurso, até com os professores de fora, tinha um do Rio Grande do Sul, Ricardo Pi, me lembro por um nome esquisito, e outros professores. E eu logrei a aprovação e fui nomeado. Então, eu já tinha um tempo de serviço que trazia do tempo de colaborador, e aí continuei. Nós nos transformamos em estatutários, e eu fui até beirar os 70 anos. No ano que eu completei 70 anos, eu requeri aposentadoria, que naquele tempo a compulsória era de 70. Eu contraí uma doença grave, que há 14 anos eu me trato, que eu pleiteei da universidade que me aposentasse pelo fato de eu estar com aquele problema. Mas a junta exigiu que eu passasse 2 anos de licença para poder me conceder. Aí eu disse, eu não sei se estarei vivo. Como eu tinha tempo de serviço, requeri. E graças a Deus não morri, não. Depois eu ganhei o benefício para nossa felicidade, do imposto de renda. Eu sou isento de imposto de renda, porque eu, além de cardiopata, eu tenho também esse problema que há 14 anos eu me trato. E então eu tive a oportunidade de... Ninguém pode me proibir, nenhuma lei do mundo vai me proibir de trabalhar de graça. Certo. Então eu continuei dando aula na universidade, atendendo ao pedido de Adilson que viajava. Participei de inúmeras bancas de graduação e pós-graduação, tudo gratuitamente. Que a única coisa que pode me proibir, por eu ser declarado inválido, é receber dinheiro público. Então, eu não recebo, mas trabalhar não pode me proibir, não. O senhor faz referência ao professor Adilson Gurgel. Gurgel. Foi um professor muito importante na história da universidade e para a área do direito. Então. Eu não conhecia Adilson. Eu conhecia Adilson aqui na universidade, anunciava, olha, tem um professor que está fazendo mestrado em Santa Catarina. E eu sentia que naquele tempo, ser doutor ou mestre, não era uma coisa muito simpática. Né? Então dizia, acha o quê? Porque tem mestrado. É melhor do que os outros. E eu era meio pretencioso. não conhecia Adilson. E comecei a ficar do lado dele sem conhecê-lo. E consegui construir dentro dos meus colegas, esse rapaz, eu ouvi dizer que é um rapaz muito bom, um rapaz religioso e tal. Quando Adilson chegou, fizemos amizade. Hoje eu posso dizer que é um irmão meu. Claro. Agora, só um detalhe sobre Adilson. Coautor de um livro com você sobre fez um livro comigo. Tá? Um fato interessante que tem a ver com a Comissão da Verdade. Adilson é um dos 259 entre professores e alunos mapeados. E você sabe qual foi o crime dele? Está lá na ficha. Amigo da igreja. Amigo da igreja. Isso era o crime que ele praticou. Porque Dom Eugênio não era visto com bons olhos, não, né? Então, como Adilson atendia a arquidiocese, até advogava para lá, então cometeu esse pecado e foi fichado, né? Além da universidade, o senhor teve uma atuação também marcante, e aí, por favor, me ajudem a resgatar essa atuação na OAB. Pronto. A minha vida na OAB é o Dúlio Sá. Eu tenho, inclusive, como Carlos Gomes, sem querer, apontou este livro, que Traços e Perfis da OAB do Rio Grande do Norte. Segunda edição. Professor Edmilson, doutor Jurandir. Obrigado. Este livro é a história da OAB no Rio Grande do Norte, desde os seus primórdios, da sua fundação, até os dias atuais, porque a obra foi... Desde 5 de março de 1932. A fundação da OAB. Até os dias atuais, que ele foi lançado este ano. É uma história detalhada sobre a OAB. Então, este livro, professor Edmilson, ele está incluído no patrimônio histórico-cultural do Rio Grande do Norte, porque a OAB é de uma representatividade histórica, sociológica, né, sobre o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. Cada biografia apresentada no seu estudo, no seu trabalho, representa uma fase da história do Rio Grande do Norte. Né? Recente, não deixa de ser contemporânea, né? Então, esse eu considero, Carlos, já conversei com o professor Jurandir sobre esse trabalho, com você próprio, um dos grandes livros seus de pesquisa, de história, não é? De sociologia, porque envolve todos esses aspectos. Com um detalhe importante, eu faço uma pergunta a você, Carlos, já que você conviveu sempre com a OAB e permanece sendo na condição de
membro honorário vitalício. MHV. Eu tenho a impressão que hoje, na idade que você está, na contribuição que você tem dado à cultura e à intelectualidade do Rio Grande do Norte, que você talvez não tenha, hoje você seja mais operante do que da sua mocidade. Eu digo por quê? Porque você pertence, e é bom que se esclareça isso, para os ouvintes da Memória Viva, que você participa hoje como figura quase central, ou central mesmo, das grandes instituições culturais do Estado, como o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, não é? Academia Norte-Rio Grandense de Letras, Alejurne, Academia de Letras Jurídicas, fundada, Macaibense de Letras, Macaibense, criada pelo professor Jurandir Navarro, que foi eu digo isso porque eu tenho um amor lá por Macaibense. Então, hoje, professor Edmilson, Carlos Gomes é muito operante. Eu não sei onde ele encontra tanto tempo para tudo que ele produz. E para completar e acrescentar, ele especializou-se em reformar estatutos de velhas entidades. Exato. Viu? Ele é um especialista em reformar, até do América Futebol Clube. Estou fazendo agora. Está fazendo a reforma dos estatutos. Né? Então ele encontra esse tempo e isso é um milagre. Além da dinâmica dele das quartas-feiras, que ele não deixa de ir ao supermercado. Nordestão. Nós podemos contar com o Carlos Gomes para tudo, menos na quarta-feira pela manhã. Mas esse moço aí tem uma certa culpa nisso, porque o Instituto, eu passei a frequentar o Instituto Histórico por conta dele. Né? Ele, com a morte de Enélio, ele assumiu. E também ele foi um dos responsáveis por eu ingressar na Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte. Indicado por Odúlio, né? Né? Tá vendo? Então, eu não tive nem tempo de pensar que o Odúlio avançou. O primeiro logo. estatuto reformado, depois de 1926, foi na gestão de Jurandir Navarro. Né? O autor foi ele que... eu fiz... Porque exatamente Jurandir era um homem que merecia que a gente ajudasse, né? Era o último, era de 1927. 27. Tem um longo tempo. Tem um dado da história do Rio Grande do Norte que é importante nós resgatarmos, que é o papel da OAB nesse processo de luta pela anistia, de retomada. Roberto Furtado Varela Barca. Roberto Furtado pelos princípios. Eu participei de tudo isso, porque eu sou conselheiro desde o tempo de Valdir. Na sede velha, onde eu já assembleia. Eu fui o tempo de Valdir. Eu acompanhei tudo. E como foi a convivência com essa... Desculpa. 100%. Eu nunca tive problema com ninguém. Você veja que eu concorri à OAB a primeira vez contra Mário Moacir Porto. Que já tem vários anos de presidência. E a segunda vez com Cortês Pereira. Olha. Com Mário Porto eu fui eleito conselheiro, mas ele fez, digamos... Ele fez 7 conselheiros, eu fiz 5. Qualquer coisa assim. Dividiu, né? Então, a maioria, o maior número de conselheiros é que elegia o presidente. Certo. Mas o que acontece? Eu, no meu discurso, terminou a aprovação, eu reconheci a vitória do Dr. Mário e disse a ele que era um soldado da OAB, que não tinha problema, ele precisasse de mim e tal. E Dr. Mário, a partir daí, tornou-se meu amigo pessoal. Veja só, a pessoa com quem eu concorri. Tornou-se meu amigo de me chamar para a casa dele, me deu a presidência de uma comissão dificílima que era junto à Colônia Penal João Chaves. Então foi uma convivência, e eu digo isso com uma pessoa que não era do meu grupo. Daí por diante, meu grupo cresceu muito. Cresceu e ingressou na universidade. E chegamos a derrotar, doutor. Eu venci para Cortês Pereira, né? Eu ganhei para Cortês, com o apoio de Geraldo A. Cortês. Certo. Mas também convivência. Todos os presidentes eu tive convivência. Depois, Edmilson, porque eu não estou preocupado de ser de esquerda ou de direita. Eu quero trabalhar para a OAB. Depois esse grupo conseguiu destronar o doutor Mário Moacir Porto, nosso grande líder. Porque doutor Mário Moacir Porto é um nome... E foi um grande presidente. Um nome nacional. Um grande presidente. Mas a juventude daquele tempo, de todos nós, comandado por Pedro Simões, com a participação de Adilson Gugel, de Carlos Gomes, Ercílio Crispim. E nunca mais foi. Hélio Xavier, era uma turma só. Turma só. Pedro Simões era presidente do Instituto. Era do Instituto. Foi secretário do Estado? Foi secretário de Segurança. Professor da Universidade. E foi pró-reitor. Irmão da nossa colega no Instituto Histórico, Joventina Simões, que vem prestando grandes serviços. Edmilson Lopes, eu queria fazer uma pergunta a ele. Pois não. É o seguinte, o professor Carlos Gomes eu considero, né, que nós todos consideramos, os que conhecem Carlos Gomes,
uma das maiores inteligentes do Estado. Agora, eu pergunto a ele o seguinte, professor emérito da universidade, que foi aqui, não foi omitido, né? E eu quero saber se ele responde uma pergunta das atividades múltiplas que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, teve ação durante sua grande gestão no sentido de aglutinar muitas tarefas, tanto públicas e privadas, né? Na cultura, na atividade forense, no magistério, qual a que teve a maior dificuldade em exercê-la e a que foi mais prazerosa para o seu ego? A mais prazerosa sempre foi a universidade. Nunca me desliguei daqui. E a mais difícil, eu não sei, não tenho. Nunca tive. Nunca tive problema em nenhum lugar por onde eu passei. Entre os troféus que eu guardo na minha casa, de todos os lugares onde eu trabalhei, eu tenho o reconhecimento dos servidores, Então, eu não tive. Minha vida, eu não brigo com ninguém. Então, pronto. Isso, Carlos, isso é em decorrência do seu comportamento ético, um comportamento moderado, ético, respeitoso e esses predicados fazem a conquista do nome que você representa para todos nós. Vocês estão sendo bondosos demais. Mas é verdade, porque esse é o momento... Eu sou meio afobado. Porque também. A memória... Sim, lógico, eu sei disso. A memória viva, ela tem esse objetivo, essa finalidade de gravar para os pósteros justamente as personalidades no tempo e no espaço. Agora eu vou dizer o que é que tudo isso que acontece comigo, que preside a minha vida. Eu sou um homem muito bem casado. Eu tenho 56 anos de casado, veja só, né? Ainda sou um menino. E o meu respeito aos contrários. Pronto. Então, a minha vida, eu sou um ecumenista. Eu respeito todas as religiões, eu não admito exagero de nenhuma religião. Então, é isso que preside minha vida, é a conciliação. A moderação. Conciliação. Foi extremamente prazeroso essa conversa, prazerosa essa conversa com o professor Carlos Gomes, com a contribuição do professor Jurandir Navarro, com a contribuição de Otúlio. Uma honra tê-los aqui, muito uma honra para o programa Memória Viva, ter o resgate dessa personalidade que marca não só a história da UFRN, mas a história do Rio Grande do Norte. E assim chegamos ao final de mais um Memória Viva. Obrigado e até a próxima edição.